Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, dia 17 de maio. Jornal do Meio-Dia que tem oferecimento de Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. A apresentação é minha, Antônio Luiz, os trabalhos técnicos, mesa de áudio, o nosso Antônio Rodrigo, a produção de Juliana Fernandes, a direção é de Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós queremos aqui renovar então nosso boa tarde a todos os nossos ouvintes, lembrando que nós estamos trazendo hoje aqui um tema vital, um tema de vital importância para a nossa realidade, nossos dias, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aliás, essa data será comemorada amanhã, dia 18 de maio. E o nosso objetivo aqui é discutir os desafios e as ações que precisam ser tomadas para enfrentar, então, essa triste realidade que ainda afeta milhares de crianças em nosso país. Bom, para conversar conosco, a nossa produção convidou, e já estão aqui, 3 especialistas no assunto que, de diferentes formas, atuam na luta por uma infância mais segura. Uma delas é a doutora Júlia Nunes, delegada de polícia, vereadora em nossa cidade. Também aqui está o jornalista, estudante do último semestre de Direito e defensor da causa contra o abuso infantil, o Max da Educação. E também o Emerson Andrade, que é membro do Conselho Tutelar. Então, quero aqui já agradecer a presença, desses nossos convidados e para começarmos, então, debater esse assunto tão importante. Mas, primeiramente, eu queria fazer a apresentação aqui dos nossos convidados. Doutora Júlia já é nossa conhecida e já participou muitas vezes aqui do nosso Jornal do Meio-Dia, ainda vai participar, muitas e muitas vezes aqui conosco. Boa tarde, doutora Júlia, prazer tê-la aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Antônio, a todos os ouvintes da Super Difusora. É uma alegria estar aqui e me sinto muito honrada por esse convite para a gente falar de um tema realmente tão importante que envolve a dignidade sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Creio que o tema é bastante atual, necessário, esse debate. Muito boa tarde também ao Emerson Andrade, que é do Conselho Tutelar, já esteve aqui também algumas vezes e hoje retorna para conversar conosco. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Antônio, é um prazer estar aqui também, com os meus ilustres amigos aqui. Vamos junto nesse assunto aí, tem muita coisa para se falar. Tem sim. Bom, Max da Educação, jornalista, estudante de Direito, muito boa tarde, estou tendo o prazer de conhecê-lo hoje pessoalmente. Boa tarde, Antônio, boa tarde aos colegas presentes, a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Inclusive, parabéns ao jornalismo dessa emissora por pautar um assunto tão importante e que a gente possa falar mais vezes, não somente no dia 18, que é amanhã, mas é de extrema importância, seriedade, que a gente possa ter pessoas e lideranças de maneira integrada, comprometida, falando sobre essa pauta. Muito obrigado. Muito bom. Nós vamos agora perguntar aos nossos entrevistados, para tentar esclarecer, dirimir aí dúvidas dos nossos ouvintes, nossas também, a respeito desse assunto, os desafios enfrentados atualmente. Bom, doutora Júlia, posso começar com a senhora?
Claro. Tá, fique à legal. vontade. Depois os convidados também podem, né, opinar aí sobre o assunto referente a essa pergunta. É que o combate ao abuso sexual infantil envolve vários fatores. Eu queria ouvir a opinião dos senhores. Qual o papel da sociedade em geral nesse combate e onde podemos melhorar o enfrentamento a essa violência? Antônio, primeiro eu gostaria também de agradecer em dividir esse assunto com outros membros da sociedade de diferentes setores, porque realmente, para a gente combater o abuso e a exploração sexual infantil, a gente precisa de toda a sociedade envolvida. Qual é o papel da Polícia Civil nesse aspecto? Investigar os crimes sexuais, especialmente estupro de vulnerável, que é praticado contra criança ou adolescente abaixo de 14 anos, identificar esse agressor, acolher as vítimas e dar todo o encaminhamento para a justiça. Esse é o papel da Polícia Civil. Hoje eu estou aqui fazendo um outro papel, que é o papel social da Polícia Civil, de conscientização, atuando na atividade preventiva, para a gente prevenir esse tipo de crime, porque somente com uma informação clara, segura, objetiva, incentivando as denúncias, é que a gente vai ter a diminuição desses números que são assustadores. Então, realmente, o papel da sociedade é fundamental. Só a polícia fazendo o papel de investigação e identificação do criminoso não é suficiente. A gente precisa que Conselho Tutelar, membros da sociedade civil, da educação, sejam envolvidos nessa campanha, para que a gente tenha também a segurança para as crianças, a gente dê essa segurança que, se você denunciar, se você falar para o seu professor, se você falar para sua mãe, para sua professora e até o Conselho Tutelar, você vai ser acolhida e a gente vai tomar providências. Denuncie. É isso que a gente precisa. E a sociedade faz parte disso. Primeiro, para a gente não proteger agressor sexual de criança e adolescente. E o segundo, para denunciar. Certo. Uma vez tomando conhecimento da ocorrência de um fato dessa natureza, primeiro passo qual é? Acionar a polícia ou o conselho? Exatamente. Você vai fazer, na verdade, você é maior, responsável por uma criança ou adolescente. Você tem que registrar o boletim de ocorrência de crime, de estupro de vulnerável, importunação sexual, podem ser várias condutas aí. Nada obsta de você ir até o Conselho Tutelar presencialmente também, para obter informações, obter ajudas, encaminhamento, porque o Conselho Tutelar, como órgão de proteção da criança e do adolescente, também vai fazer a sua parte nesse sentido. Se o seu município tiver também um órgão responsável pela proteção da criança, psicólogo, assistente social, como a gente aqui tem o CAPS-J, também procure esse órgão. Mas Polícia Civil, se o crime já aconteceu e você quer denunciar para que seja investigado. Polícia Militar, se o crime está acontecendo. Então, eu estou vendo um abuso, um crime sexual contra uma criança ou adolescente. Disca 190, para que essa atividade seja interrompida. E o Conselho Tutelar sempre, porque ele sempre vai ter que fazer parte desse problema, porque realmente é uma criança ou um adolescente que está sendo violentado. Emerson, vamos lá. A pessoa, o parente, o familiar ou alguém viu a prática de um abuso sexual contra uma criança ou contra alguém vulnerável. Acionou a polícia fez o papel dela, que é cuidar do autor, né, do criminoso em si. Aí, qual é o papel do Conselho Tutelar? Tá, vamos lá. Em 91 foi criado o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, onde estipulou, né, determinou que todo município do território brasileiro tem o seu colegiado do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar é a porta principal de garantia de direitos, né? Nós tínhamos o Juizado Menor, que era um órgão punitivo, aí veio o Conselho para um garantidor de direitos. E o artigo 132 do ECA, ele diz o seguinte, que ele estipula ao Conselho quais os encaminhamentos o Conselho deve fazer para qualquer tipo de violação de direito. E no caso do abuso sexual, ele dá definições específicas que o Conselho vai atuar, né? Os encaminhamentos para atendimentos específicos, atendimento à delegacia, se for o caso, até o Conselho chega até a acompanhar a delegacia, né? Para que venha garantir que essa criança venha ter uma escuta melhor, vai ser encaminhado para uma escuta especializada também, de igual forma a família, né? Às vezes a mãe está apoiando e também precisa, então a gente trabalha com a criança, que é o ponto principal do Conselho Tutelar, mas de quebra, a família também recebe todo o acompanhamento, o cuidado necessário que precisa. Muito bem.
Ô Max, você que está aí estudando direito, um pesquisador também sobre estes e outros tantos assuntos, né? Na sua opinião, amanhã comemoramos ou celebramos, não dá nem para dizer que comemorou, né? Porque uma data é uma coisa tão triste que não dá para ser comemorada, mas é lembrado como um alerta, né? O dia de combate, então, ao abuso sexual. Mas não é só uma data, né? Isso vai muito além disso, né? Não, na verdade, até para dar uma resumida, né? Essa situação, ela foi instaurada, na verdade, a data em 2000. Aí o Emerson pode me corrigir, fazer uma apontação, qualquer coisa, mas foi em 2000, um caso de Espírito Santo de uma menina de 8 anos que ela foi sequestrada, violentada, e até hoje não teve nenhum desfecho. Então, por isso que a gente hoje fala sobre o dia 18 de maio. Eu vou ser bem sincero, Anthony. Eu escutei aqui o Emerson e a doutora, a vereadora na condição de vereadora. E sim, o processo legal, os trâmites que eles falaram, é isso mesmo. Mas a prática, infelizmente, não é essa. E era isso que eu gostaria de falar. Porque quando a gente fala que é primeiro o relato espontâneo da criança que possivelmente vem na escola. A gente teve um caso recente que a gente dividiu hoje mesmo, há 2 semanas atrás, de uma menina de 15 anos que ela sofria abuso desde os 9 e ela contou para o ChatGPT, inteligência artificial, e aí o chat falou para ela, isso daí é crime. Aí ela falou, quem eu devo procurar? A escola. Bom, ali a gente teve diversos problemas, que é isso que eu vou te pontuar. Quais são os problemas enfrentados? Então, a falta de estrutura da própria direção de saber lidar de maneira técnica e mais assertiva, porque às vezes a secretaria ou a diretoria do ensino vai falar, faça um relatório e manda para a diretoria do ensino. Tá, mas não tem que mandar direto para o conselho tutelar? Não, mas peraí, eu tenho que mandar para a diretoria do ensino. Essa questão de estrutura técnica, aí tem a estrutura emocional, que às vezes aquele diretor também não está nem preparado. E aí a gente encontrou esse caso de uma menina de 15 anos, que ela relatou esse abuso sexual que ela estava vivenciando, junto com o irmão, que também era irmão gêmeo. Ela contou para a tia falou, olha, como nós somos de igreja, nós precisamos perdoar. E por isso que a gente fala sobre a influência das lideranças. Depois que ela falou isso, assim que eu tive acesso ao relatório, eu fui juntamente ao Conselho Tutelar para a gente ver já aonde que eles estavam. E pasme, esses pais ainda cuidavam, tá, de crianças do bairro. Não somente dos filhos, mas tinha acesso às outras crianças. E aí, o que a gente entendeu? Que, na verdade, precisava ali de uma atenção, de uma capacitação, de um treinamento das próprias escolas, dos diretores, para que saibam falar e conduzir esse aluno, até porque, às vezes, mais para frente, até a escuta especializada vai falar sobre isso, a revitimização. Porque, às vezes, a criança já está fazendo um relato, daí tira dali, manda para a escuta, manda para o conselho tutelar, e já é um pouco desconfortável até para a vítima. Mas a gente acredita veementemente sobre a integração das lideranças. A gente precisa primeiro conscientizar. Eu vou te dar um exemplo, amanhã mesmo, que é domingo, diversas religiões, tá? Seja evangélico, católico, qualquer religião. Tem encontro religioso, quais são os líderes que vão levar isso para sua religião falar sobre esse assunto? Quais são os líderes que vão utilizar sua influência para falar, olha, aqui a gente está olhando aqui de uma maneira preventiva para que mostre essa participação. Então, ao meu ver, Antônio, eu vejo que hoje a gente está sim caminhando, tem a passeata que as pessoas, mas se a gente não tiver uma integração de liderança, seja líderes religiosos, escola, CRAS, UBS, líderes comunitários, que juntem, vistam a camisa e falem sobre esse assunto de maneira preventiva, a gente não vai ter força para essa ação. Então é necessário que essas lideranças estejam presentes e principalmente parceria com o Conselho Tutelar. Aproveitando até que a vereadora está aqui, é uma coisa revoltante que a gente vê, às vezes até políticos que utilizam dessa pauta só para fazer uma foto ou uma arte no dia 18 de maio. Faz o arroz com feijão ou faz uma audiência de qualquer jeito e acha que está... E não é. Quer dizer, o que faz durante o ano para ajudar nessa causa? O que tem feito de projeto de lei? Ou o que tem feito para realmente abraçar essa causa? Falar assim, não, eu estou lá na ponta no Conselho Tutelar, eu estou lá nas escolas, eu estou falando com os líderes. Então é necessário que a gente leve essa pauta realmente a sério e dê essa intenção, porque as pessoas acham que é um caso distante, e não é. Os números estão aí, às vezes não é viável para a imprensa ou para a prefeitura divulgar, mas é necessário que a gente fale isso. E isso acontece em todo lugar.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando que você expôs a necessidade dessa união de esforços aí. Você tem sentido que isso já é uma realidade ou ainda estamos engatinhando? Não, ainda a gente tem pessoas dispostas, pessoas com vontade. Quando eu estava vindo a caminho, até dividir com a Emerson, outras cidades a gente tem ajudado também, e eu recebi mensagem de algumas lideranças. Por quê? Porque eu não posso criticar o trabalho das pessoas que já estão caminhando. Eles já estão caminhando. Então, poxa, as pessoas já estão ali, mas a gente precisa ter ajuda e amparo. Então, o que precisa de verdade é de uma mobilização de liderança integrada, que é uma coisa que a gente estava conversando hoje no Conselho Tutelar. Se tudo der certo, a gente pretende fazer uma reunião de lideranças para que a gente fale, olha, a gente está fazendo uma passeata, a gente vai fazer tal carreata, por exemplo, em Sorocaba vai ter uma carreata, na cidade de Taboão da Serra vai ter uma passeata. Então a gente está juntando as outras cidades também, mas com o apoio de lideranças. Então quando o líder religioso, e quando a gente fala líder religioso, não é só o evangélico ou católico, a gente teve a religião de espírita, umbanda, várias religiões que mandaram mensagem para a gente, posso participar dessa reunião? Pode. Isso, então, vai fazer completamente sentido. Secretário de Educação, Serviço Social, CRAS, UBS, todas essas lideranças que têm influência e participação, é necessário que elas estejam vestindo a camisa para que a gente tenha um avanço, sim, e falar sobre essa pauta. Doutora Júlia, é realmente importante que haja as lideranças, né, e religiosas, políticas, educacionais e tudo mais. Em relação ao respaldo jurídico, a gente tem uma forma de proteger essas vítimas. O que ainda precisa ser melhorado em termos de legislação, né, para assegurar aí o que traga mais segurança para essas crianças e até mesmo para as suas famílias? Antônio, se tudo que tivesse na lei fosse aplicado, realmente seria maravilhoso. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei super moderna, protetiva. Temos diversas leis municipais, Brasil afora também, combatendo pedofilia, combatendo abuso sexual infantil. Só que o que a gente precisa é de execução. E aí vai realmente dos movimentos da sociedade civil, das prefeituras municipais, em estabelecer a execução do que já existe na lei. Porque quando a gente fala de abuso sexual infantil ou exploração sexual infantil, a gente tem que trabalhar primeiro com a informação, para a gente não normalizar os agressores sexuais que muitas pessoas, dentro de religiões, dentro de seitas, acabam normalizando o abuso de pai para filho, de avô, enfim, eles acabam normalizando e escondendo o abusador e culpando a vítima. E aí a gente tem que fazer um trabalho muito firme nisso, de que a vítima não é culpada pelo abuso sexual que ela sofreu. Porque, infelizmente, nos casos que chegam até a delegacia, muitos casos, a mãe, a madrasta, a avó sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes elas falam, deixa pra lá, é só você não ir lá quando ele tiver, deixa quieto, vai destruir a vida dele. Ele é um trabalhador, mas ele trabalha. E aí, eu tenho diversos relatos, diversos crimes que quando a gente soube, ou a mãe se nega a acreditar. Ela se nega a acreditar que o pai, que o marido, que o namorado está abusando da filha. Porque ela não quer perder realmente aquela dependência financeira que ela tem, muitas vezes. Ela não quer acreditar que ela falhou nos cuidados da filha. Porque a partir do momento que ela admite que o marido estava abusando sexualmente da filha ou do filho, na verdade ela está admitindo para ela que ela falhou na vigilância da filha. E muitas vezes não tem culpa, porque esses agressores sexuais, eles agem de forma totalmente escondida, de forma muito rápida. Então, teve um relato uma vez que uma mãe falou assim, mas ela nunca fica sozinha com ele, era o padrasto. Eu falei, minha senhora, a senhora não toma banho? A senhora não vai comprar pão na padaria? A senhora não vai no supermercado, a sua filha fica onde? Fica na casa. Então, o agressor sexual, ele não precisa de horas para abusar de uma pessoa sexualmente. Ele precisa de minutos. Em 5 minutos, ele comete atos atrozes sexualmente falando. Então, o que a gente precisa é de execução. As campanhas, a campanha do dia 18 de maio é super importante, porque dá visibilidade para o tema. Faz com que outras pessoas, que ainda que não sejam ativistas dessa causa, postem, vão de laranja, façam propaganda, porque pelo menos esse tema foi incluído na bolha daquela pessoa.
Então é importante, sim, o 18 de maio? É importante. Mas é importante a gente falar todos os dias, em todos os locais, principalmente nas escolas, que realmente são as portas de entrada, muitas vezes, das denúncias. Porque tem criança e adolescente que está sendo abusado dentro da casa e tem medo de falar para a mãe. Tem medo de falar para o pai, porque vai apanhar, porque vai ficar de castigo, porque ela que foi culpada, porque ela que se ofereceu. Tem muitos casos assim. Então, a escola é um ambiente um pouco mais seguro. E aí, a gente tem sim que trabalhar com a técnica, o profissionalismo do recebimento dessas denúncias. Porque é óbvio que se eu recebo um relato de que a criança está sofrendo violência sexual naquele momento, não é um ofício. Tem que imediatamente acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar tem que imediatamente verificar a situação de risco para ver se é o caso de abrigamento daquela criança ou do adolescente, para verificar e tirar ela daquela situação. Então, essas palestras que a gente está fazendo na cidade, aí, desde o ano eu já faço essas palestras aí desde 2020, 2021, sobre violência doméstica, que eu abranjo uma das formas de violência, que é a sexual. E agora, com essas palestras contra o bullying, abrangendo aí os tipos de violência, as crianças e adolescentes estão entendendo que a violência não é só a física. Tem vários outros tipos de violência, inclusive na seara digital, nos aplicativos. Porque o que mais estamos recebendo de denúncias na Polícia Civil são os estupros de vulnerável virtuais. Eu pediria à senhora, só um segundinho, acho que vamos para o intervalo, né, Antônio? E a gente volta na sequência, abordando esse assunto, essa questão, Combinado. Porque hoje muito atual, né, a má utilização, né, da tecnologia, da internet, e infelizmente fazendo muitas vítimas. Eu peço a você, não desligue o rádio, não saia da sintonia, porque a gente volta já já com esse assunto que é extremamente preocupante, importante, cujo debate é extremamente necessário. A gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Bom, estamos de volta então com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, 17 de maio, e o assunto hoje é violência sexual contra crianças e adolescentes. E nós estamos recebendo essas autoridades aqui hoje para falarem sobre esse assunto. Bom, nós paramos, né, antes do intervalo, quando a doutora Júlia falava da prática desses crimes através da internet, quer dizer, uma tecnologia que veio para melhorar a vida do ser humano, mas que o próprio ser humano transformou isso num meio para cometer crimes, né, doutora Júlia? Exatamente, Antônio. Hoje, muitos crimes de estupro de vulnerável, ou seja, crimes de estupro contra criança e adolescente, estão acontecendo através dos aplicativos de redes sociais, como o Discord. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo criou um núcleo de observação e análise digital em todos esses aplicativos para conseguir identificar esses crimes que estão acontecendo, principalmente entre adolescentes, e aí interromper esses crimes. Então temos aí, né, tem a doutora Liz, que está à frente desses trabalhos a nível estadual, e ela vem relatando, né, em entrevistas, que eles estão conseguindo interromper crimes de estupro que estão acontecendo naquele momento. Então, existem policiais aí infiltrados que conseguem identificar aonde está acontecendo aquele crime de estupro virtual, e eles conseguem ligar muitas vezes para o pai ou mãe daquele adolescente. Que a mãe e o pai pensam que o adolescente está seguro na casa, dentro do seu quarto, com o celular. Só que o celular está sendo um instrumento de crime contra aquele próprio adolescente. Porque existem inúmeros aplicativos gratuitos que as crianças e adolescentes têm acesso, fazem desafios virtuais e muitas vezes são utilizados para chantagear aquela criança ou adolescente atrás das telas. Então eles acabam praticando o crime de estupro naquele momento através de um chat livre. E aí o pai e a mãe não sabem que o filho que está trancado no quarto está sendo vítima de um crime de estupro naquele momento. Então está sendo feito um trabalho muito forte nesse sentido.
Mas não podemos esquecer, né, da responsabilidade dos pais. E aí acho que o Max dá para falar bem disso. Exatamente. Na verdade, até eu peço licença, estou finalizando a faculdade de Direito, eu vou até usar um artigo da Constituição que envolve a educação. A educação, o artigo fala assim, a educação é um direito de todos, mas é o dever do Estado e da família. Então é necessário que, na verdade, como a Júlia falou, tem esse trabalho já quando a gente fala de prevenção e integração das lideranças e cada um intersetorial, cada um trabalhando nessa prevenção, mas é necessário que o pai, o responsável, também não jogue para o Estado somente essa responsabilidade e vai negligenciar essa responsabilidade. Então, na minha cabeça não entra, por que uma criança de 7, 8 anos está na rede social 2 horas da manhã e, eu tenho uma rotina corrida. Hoje existem diversos aplicativos que são gratuitos, que você, como pai responsável, inclusive pode baixar no seu celular, você vai monitorar, ver o que seu filho está conversando, o que ele assiste. Então, acesso à informação, isso está na palma da sua mão de maneira gratuita. É necessário que os pais não negligenciem também e joguem a total responsabilidade para o Estado, porque na nossa casa a gente só cuida, então o maior interessado é a gente, né? Então, acho que é isso. Hoje, a doutora Júlia falou até que a polícia tem mecanismos, né, tem meios de localizar, de descobrir, de fazer uma varredura, né, de onde está partindo ou estão partindo esses tipos de ações. A indução, né, ao suicídio, que a gente tem visto muito, mas não é tema hoje, né, do nosso debate aqui, mas então a polícia pode, consegue rastrear? Consegue sim. Os meios tecnológicos estão aí também para que a gente consiga atualizar as nossas formas de investigação. Então, graças à criação desse núcleo a nível estadual, a polícia também está se atualizando e conseguindo alcançar agora as novas formas de praticarem crimes. É óbvio que a maioria dos crimes de abuso e exploração sexual infantil ainda são praticados presencialmente. A gente tem por dia, pelo menos, 214 ou 215 crimes de estupro contra criança e adolescente. E a maioria das vítimas tem entre 0 a 14 anos, Antônio. Então a gente está falando aí de um fenômeno horrível que macula todo o nosso país, que não tem cidade melhor ou pior, porque isso faz parte, inclusive, da cultura do ser humano, que muitas vezes desqualifica e objetifica sexualmente uma criança ou um adolescente. Independe de classe social, doutor? E independe de classe social. Isso que ela acabou de falar, esse dado que ela acabou de trazer, são de casos que ainda são registrados, tá? Que ainda, de acordo com a Fundação Abrinq, 10% só dos casos são registrados, os outros 90% não são. Por medo? Por medo, constrangimento, não quer atrapalhar a reputação do criminoso, acha que não vai dar em nada. E não existe isso, não vai dar em nada. Se a gente está noticiando um crime de estupro para os órgãos da segurança pública, no mínimo isso vai ser investigado, no mínimo o conselho tutelar vai ser acionado, várias providências vão ser tomadas. Se a pessoa, ao final do processo, vai ser condenada ou não, é outro assunto. Mas muitas providências foram tomadas graças ao registro. Por isso a gente tem que incentivar a denúncia de todas as formas. Seja uma denúncia anônima, através do Disque 100, do Disque 180, seja pessoalmente na delegacia de polícia, ou no Conselho Tutelar, ou no Ministério Público. O mais comum, Antônio, é delegacia de polícia e os Disque 100, né? O Disque Denúncia Anônimo. Isso é muito comum. Vai aí para as delegacias de área, que vão investigar e muitas vezes vão oficiar o Conselho Tutelar, para ver se aquela família já é acompanhada. Muitas vezes já existe algum tipo de disfunção naquela família, só que existem crianças e adolescentes que são abusadas por anos e não conseguem denunciar, não são vistas ali naquele lar, e quando completam 18 anos que tomam coragem ou acabam entendendo na escola, quando elas começam a ter aquela informação da educação sexual, aí elas começam a entender que aquilo que elas estão sofrendo desde os 3 anos de idade, 5 anos de idade, aquilo é um abuso sexual. E às vezes de uma pessoa, né, que ela confia. Que deveria protegê-la. Esse é o mais comum. O agressor sexual de criança e adolescente, em sua maioria, é alguém que deveria proteger aquela criança. Geralmente, pai, padrasto, avô ou avó, mãe, também mulheres cometem crimes sexuais. Mas em sua maioria são homens que praticam isso, infelizmente. Predominantemente, claro, a responsabilidade é da família, né, dos pais cuidarem. Mas a escola também tem lá, né, o seu papel importantíssimo. O Emerson, como é que é a relação do Conselho Tutelar com as escolas? Existe esse contato, essa troca de informações? Sim, o Conselho Tutelar de Itapetininga trabalha muito em parceria com todas as escolas municipais e estaduais, inclusive as particulares também.
né? Então, assim, existe um protocolo, mas ele não é fixo. Então, assim, houve uma situação, né? O artigo 55 do ECA, ele fala que a unidade escolar, ela tem por obrigação comunicar ao Conselho Tutelar imediatamente. Então, nem é convite, é uma determinação por lei. E encaminha ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai tomar todas as providências necessárias, colocando, né, delegacia, assim, todos os direitos que sejam necessários naquele momento. Então, assim, graças a Deus, aqui na nossa cidade, nós temos uma parceria muito boa com todas as escolas, né? Também fazemos palestra, né, trazendo a informação, responsabilizando os pais, falando que a lei cobra dos pais. O artigo 22, o artigo 4º do ECA fala que é responsabilidade da família. A família tem que buscar essa informação. Hoje, graças a Deus, nós temos, né, meios de buscar informações de diversas formas, desde uma forma mais lúdica até um estudo aprofundado sobre o caso. Então, assim, a gente traz essa responsabilidade para o pai e para a mãe. Por quê? Porque no artigo 180 vai cobrar o pai com a mãe se houver omissão. Porque o Conselho Tutelar vai atuar na omissão do Estado, do município, dos pais responsáveis ou pela causa, né, pela ação do próprio adolescente. Que quando esse adolescente se coloca em uma situação de risco também, o Conselho Tutelar também atua de forma preventiva, para garantia do direito dele. Ou seja, uma vez vítima, essa criança vai ficar sob a custódia de um familiar. É isso? Sim. Não havendo isso, aí que o conselho passa a cuidar dessa... Não, na verdade, assim, o conselho houve a situação, houve o crime. O Conselho Tutelar vai garantir o direito. Tá. Se a família não conseguir mostrar, ou até mesmo mostrar que não consegue garantir o direito da criança e adolescente, é feita a busca da família extensa. Certo. No caso da família extensa, que ela pode, por lei, negar-se ou ajuda, né, devido ao histórico familiar, aí vai para um abrigo de acolhimento, né, onde vai ser ali determinado, e o Conselho já remete relatório ao Ministério Público, para que o Ministério Público se posicione de qual vai ser a forma. Se vai permanecer acolhido, ou se vai ser direcionado para alguém da família. Aí vai haver uma manifestação do Ministério Público, do Judiciário, aí sim passa a ficar sob a custódia do Conselho. Exatamente. É do abrigo. Uma vez que ficou no abrigo, totalmente com o abrigo, mas com todos os serviços encaminhados. Mas isso é o último caso, O último caso, num caso extremo onde a família se negue. 90% dos casos aqui em Itapetininga sempre dá certo da família extensa acabar recebendo essa criança ou esse adolescente e os encaminhamentos acontecerem de forma natural, e o Ministério Público também já definir a própria guarda, né, provisória ou a própria guarda definitiva à família extensa. Eu queria perguntar também para o Max, a doutora Júlia falou, e a gente até trocou essa informação com ela, que não há assim, uma classe social definida, é do ser humano. Mas aqui no Brasil, tem algum estado, alguma região onde há um número assim, maior de ocorrências? Olha, na verdade até é difícil a gente levantar essas informações, porque o último dado, inclusive, eu utilizo muito a Fundação Abrinq como dados para a gente pegar, mas é um número muito crescente, então ela não, todo dia, né, a gente tem uma atualização de números. E é importante falar sobre isso, que às vezes até tem cidades que não estão preparadas para isso. Aqui, salvo engano, é o CREAS que é responsável pela escuta, né? Então, geralmente, o CREAS, ele tem, ou a escuta especializada, em Sorocaba tem a escuta especializada, tem esses números para compartilhar. Então, talvez seria legal que a imprensa falasse desses números. Eu deixo até aqui para a vereadora uma sugestão de um PL que a gente poderia protocolar, vereadora. Talvez uma religião com selo seguro, ou talvez com uma escola com selo seguro, para cada semestre eles receberem um curso de capacitação, sabe? De preparo técnico, preparo emocional, algo que possa sempre ali, todo semestre, eles receberem, falar sobre isso, porque o relato que acontece nas escolas, as crianças falam muito. Uma palestra do Conselho Tutelar, a gente teve uma escola só, tivemos 7 vítimas relatando, mostrando conversa. Então, de fato, quando a gente tem essas lideranças que vistam a camisa e falam, e tá ali na ponta, a gente descobre muita coisa. Ou seja, os números são alarmantes, né, doutora Júlia? Mas há uma maquiagem ainda por conta dessa não notificação, né, dos fatos. Isso, são vários motivos que levam uma pessoa a não denunciar. Tem o medo, a vergonha, o julgamento social, familiar, da igreja. Por isso que eu acho que é muito importante as lideranças religiosas participarem desse movimento, porque a gente tem sim que falar de educação sexual para as crianças e adolescentes. Mas é um tabu, doutora. É um tabu que acaba protegendo o agressor. Exato. E acaba prejudicando E as só uma vítimas. ressalva, tá? O nosso objetivo também, quando a gente fala da integração das lideranças, eu havia conversado hoje com a Edna e com o Emerson, que a gente não pega um protocolo e fala assim, ó,
copia e cola, você fala isso. Não. A gente reúne e fala, a pauta é essa, a causa é essa. Como o líder vai reportar com seus liderados, é da escolha dele. Como ele acha mais viável, a comunicação mais assertiva, mas que ele possa. Então, ninguém está querendo doutrinar e falar, você vai levar isso, vai apresentar isso. Não, mas que o senhor possa levar e falar sobre esse assunto. A educação sexual, Antônio, quando a gente nomeia as coisas, quando a gente nomeia para as crianças o que é pênis, o que é vagina, o que é ânus, as partes do corpo, isso é uma forma de proteção para as crianças. E não uma forma de acobertamento do criminoso. Exato. Por quê? Por que eu falo isso? Porque muitas crianças e adolescentes, como não conhecem o corpo e não sabem quais as partes do corpo que as pessoas não podem tocar, elas acabam sendo abusadas desde muito novas e vão entender que elas estão sendo vítimas de um estupro só quando elas têm ali 15, 16 anos. E ali causa traumas enormes para a vida delas, porque elas querem denunciar e elas percebem que elas já estão passando por aquilo há anos, sem saber que era um abuso. Isso que a vereadora fala é mais uma conscientização, um trabalho ali com as crianças. Eu já faço um apelo mais assertivo, que os líderes falem com os pais. Olha, aqui nós estamos de olho, aqui nós não somos favoráveis, se estiver aqui eu vou fazer ocorrência, vai... Para que os líderes também falem, olha só, aqui a gente não aceita, porque eu vou ser bem sincero, só para finalizar a minha participação, eu acredito que as igrejas, as religiões, elas confundem as coisas no sentido de perdoar. Perdoar, ela vai a alma, com o tempo a pessoa pode se curar em terapia, mas toda situação tem consequência. Então, por mais que haja perdão, tem que ter consequência. Você fez alguma coisa, você tem que pagar por isso, tem que ser registrado, tem que... Então, nós, como líderes, temos essa grande influência, ou abafar o caso, ou não registrar, ou mostrar, não, aqui, não, na nossa comunidade, a gente vai sim procurar o Conselho Tutelar e notificar. E muitas coisas vêm à tona através da imprensa, né? E muitas vezes até de forma sensacionalista, alarmante, ou seja, depois que a porta foi arrombada, daí todo mundo quer estar ali para proteger. Mas o fundamental de tudo é exatamente isso que os senhores estão propondo aqui, que é um trabalho conjunto das lideranças comunitárias, religiosas e tudo mais, para proteger, né, esses nossos pequeninos. Até porque quem não denuncia acaba sendo cúmplice dessa violência. Acaba sendo cúmplice desses estupros que estão sendo acobertados. Então, a gente precisa, sim, falar ostensivamente sobre esse assunto em todos os lugares, seja igreja, escola, poder público. E a gente precisa colocar na cabeça dos adultos que é dever, sim, deles denunciarem e não acobertarem esses criminosos. Então, assim, são trabalhos que têm que ser feitos de forma independente, porque a gente tem que trabalhar com a criança, a gente tem que trabalhar com o adulto, a gente tem que trabalhar com as lideranças, porque isso é um problema multifatorial, que acaba atingindo, né, todas as camadas da sociedade em qualquer, né, poder aquisitivo, preto, branco, pobre, na periferia, nos condomínios de luxo, enfim, nas igrejas, nos templos, e eles também são focos ali, muitas vezes, de denúncias de crimes sexuais. Fundamental, então, que haja uma rede de proteção? Com certeza, uma rede de proteção, um contato direto com o Conselho Tutelar, para que é necessário também que conheçam o Conselho Tutelar, mas principalmente essa conscientização de todos, não só de líderes, mas de político, imprensa, que não é só dia 18 de maio, a gente precisa falar disso sempre. Eu vejo até que às vezes as pessoas acham que é igual a causa animal ou do autismo, eu só vou fazer uma foto, uma arte porque dá engajamento. Não, não é assim. É uma causa séria, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira integrada, a responsabilidade que nós temos é muito grande, e se a gente não finalizar e romper esse silêncio agora, a gente vai levar geração após geração. Então, o meu apelo hoje é que você que seja líder, você que é liderado, que vê que a sua igreja, a sua escola, a sua empresa não fala isso, cobre o seu líder. Você que é líder também se posicione, é necessário o seu posicionamento. Você que é político também fale disso, leve a sério, esteja com o Conselho Tutelar, porque vou ser bem sério para você, Antônio, é muito difícil nas cidades, políticos que realmente vão lá no Conselho Tutelar e perguntar o que vocês estão precisando de verdade. Não só querer fazer uma fotinha ou um vídeo, não. Tá certo. Bom, vamos então a um pequeno intervalo, a gente volta já já, concluindo então esse nosso bate-papo aqui sobre o assunto violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Voltando com o último bloco do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, recebendo aqui essas autoridades, né? A doutora Júlia Nunes, delegada de polícia e vereadora, o jornalista Max e o Emerson, que é do Conselho Tutelar. Bom, vamos fazer aqui um apanhado geral para finalizarmos aí, para encerrar esse nosso bate-papo. As principais orientações que os senhores dariam à população em relação a esse Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, à exploração de crianças e adolescentes, o que nós podemos fazer, né, para proteger as nossas crianças, acrescentando, além de tudo isso que já foi mencionado aqui. Eu começo e finalizo com a doutora Júlia. Vamos lá, então vamos prestar atenção nos sinais de abuso dessas crianças e adolescentes. Se você, pai, mãe, responsável, professor, pastor, enfim, percebeu que as crianças alteraram o comportamento, regrediram em alguns comportamentos, passaram a fazer xixi na cama de novo, tem um conhecimento sexual ali inadequado para aquela idade, preste atenção nos sinais, porque as crianças denunciam de alguma forma, muitas vezes não verbal. Então, se você percebeu alguma alteração do comportamento, medo excessivo de algum lugar ou de alguma pessoa, regressão em algum tipo de comportamento, perceba, preste atenção, denuncie. A importância aqui de hoje, eu acho, dessa campanha, de todos os dias aí, é incentivar a denúncia para que a gente não acoberte o criminoso sexual e a gente proteja cada dia mais as crianças e adolescentes. Então, elas dão os sinais e a gente tem que estar apto aí para percebê-los, certo? Denunciem, vão até a delegacia de polícia, registrem um boletim de ocorrência ou vão até o Conselho Tutelar. Acho que esse é o meu recado aí principal. E aquela situação, né, doutora, que apesar de ser revoltante esse tipo de prática, vai trazer consequências futuras, psicológicas, para o resto da vida dessa vítima, né? São danos infinitos que a gente não consegue mensurar. A vítima de crime sexual, ela vai levar esses danos para o resto da vida. Ainda, né, que algumas religiões falem em perdão. O perdão, isso é da própria vítima, tem que vir dela, mas não é o perdão da questão criminal. Isso aí a gente não pode ser conivente com o crime de estupro de vulnerável. Não podemos fingir que não estamos vendo. Não podemos fingir. Isso aí não tem nada a ver com a questão religiosa. Isso tem a ver com uma questão jurídica e de proteção global da criança e do adolescente. Obrigado, então, doutora Júlia. Eu que agradeço o convite. Emerson, quero ouvir a sua opinião para finalizarmos. Vamos lá. Eu quero encorajar, né, todos que possam estar vendo alguma situação, procurar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aberto das 8 às 17, de segunda a sexta-feira. Não fecha para almoço, não precisa marcar horário. O Conselho Tutelar está localizado na Rua Saldanha Marinho, número 75. Tem os telefones que você consegue na internet, mas eu vou dizer um aqui, que é o 3272-5144. Também, como a doutora Júlia bem colocou, tem o Disque 100, que você pode ligar qualquer dia, qualquer horário, você pode efetuar essa denúncia. Anônimo, no conselho, no Disque 100, ligando no Conselho Tutelar. O que é necessário, Antônio, que precisa pontuar, é que quando efetuar uma denúncia com características importantes para que o Conselho Tutelar possa averiguar essa denúncia. Máximo. Às vezes a denúncia em si, o histórico é muito bom, porém falta o endereço, o número de casa. Aí colocar a rua, na frente da casa tem uma árvore. Aí você chega lá, todas as casas têm árvore. Então precisa dar com exatidão o nome da rua, o número da casa, o primeiro nome só de cada vítima. Às vezes não tem contato direto, mas assim, para que o Conselho possa atuar de forma efetiva, né? E procure o Conselho Tutelar. Isso é muito importante. E eu agradeço a oportunidade em nome do Conselho Tutelar também. A gente que agradece e parabeniza você e a todo o pessoal do Conselho pelo trabalho que é realizado. Max, prazer tê-lo aqui conosco, foi muito bom ouvi-lo e eu queria ouvir então suas considerações finais. Obrigado, Antônio, obrigado aos colegas, a todos que estão nos acompanhando. E bom, o meu apelo mesmo fica aí para todas as lideranças que a gente possa fazer uma integração, falar sobre isso. Realmente, até eu já estava falando com o Emerson e com a Edna, com o pessoal do Conselho, nós marcaremos aí uma reunião futura, né, Emerson, para fazer uma integração capitaneada pelo Conselho Tutelar, para haver essa integração. E mais do que isso, o meu apelo para você, pai, mãe, responsável,
para que você esteja atento com quem o seu filho está conversando, o que ele assiste. Max, mas eu não tenho tempo. Existem aplicativos que são gratuitos, você pode colocar no seu celular. Então é necessário não negligenciar e jogar essa responsabilidade também para o Estado. A gente está mobilizando o que a gente pode mobilizar, tentando levantar o tapete, mas é necessário que você, dentro de casa, também proteja seu filho e estabeleça limites. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço, pela confiabilidade. Eu agradeço muito e conte sempre comigo. Puxa vida, foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Agradeço aí ao Max, agradeço à doutora Júlia e ao Emerson. Chegamos assim ao final, então, do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, falando aí sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será lembrado amanhã, né, mas que deve ser lembrado todos os dias, a todo tempo, né, com toda a atenção, todo o cuidado, toda a responsabilidade. Agradecemos imensamente a participação, então, da delegada, da vereadora, da doutora Júlia Nunes, do jornalista, o Max, né, o Max da Educação, do GCE, que é do Conselho Tutelar, a GCE não, perdão, é o Emerson. O GCE também é de lá, né, Emerson? Eu troquei. Foi de lá? Foi de... Ah, é? É o Emerson Andrade, né, representando aqui o Conselho Tutelar de Itapetininga. Muito obrigado, então, ao Emerson. Tema bastante atual, tema de grande relevância, a luta contra o abuso, contra a exploração sexual infantil, que é uma responsabilidade, claro, de todos nós, né? Todos nós estamos envolvidos aí nesse trabalho, o jornalismo, a imprensa de uma maneira geral, a classe política, a classe religiosa, a classe educacional, quer dizer, é um esforço e tem que ser de todos para proteger as nossas crianças. Então você também, né, que nos ouve, que é pai, que é mãe, que é tio, que tem alguma relação, que tem alguma criança sob a sua responsabilidade, fique de olho, fique atento. A doutora Júlia falou, a criança dá sinais, dá mostras, ela muda de comportamento. Então é a hora de denunciar, é a hora de pesquisar, de ir a fundo e descobrir. E se houver o abusador, que ele seja denunciado, que ele seja punido, seja responsabilizado criminalmente por essa prática revoltante. Eu quero agradecer então a sua atenção, o carinho da sua audiência, né, aos nossos patrocinadores, a Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda, a Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, a Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro, e Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Muito obrigado pela audiência e vamos continuar refletindo sobre esse tema que é fundamental para a defesa das nossas crianças e adolescentes. Uma ótima tarde, um excelente final de semana, um maravilhoso domingo, e o Jornal do Meio-Dia retorna na segunda-feira. Boa tarde e até lá.